Canal Preto FC no YouTube para falar de Red Bull, Bragantino e Corinthians 2-2. Antes, se vocês gostarem desse vídeo, deem like, por favor, me ajudando também a aumentar o número de inscritos. Red Bull, Bragantino e Corinthians fizeram um jogo muito bom em Bragança Paulista. Para a realidade do futebol brasileiro, um dos melhores jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians no seu 23º jogo, o Red Bull Bragantino no seu 22º. 2-2 numa partida muito interessante. O Cleiton do time do Red Bull Bragantino foi um dos destaques, o goleiro, né? Teve também o Coelho, que foi bem no jogo. O próprio Ítalo foi bem. O Aderlan. Do lado do Corinthians, Renato Augusto, muito bem. O melhor do Corinthians para mim. O Roger Guedes jogou bem também. Sempre um perigo para a defesa adversária. Então nós tivemos um jogo realmente bastante interessante. Bastante interessante. E aí quando o Red Bull Bragantino vira no 0-0, depois faz 2-0 no segundo tempo, sendo que o gol do Hurtado é quase perto dos acréscimos. Então ficou numa situação assim, ó, quando fez o segundo gol, parecia que o jogo tinha acabado, né? Matou o jogo. Essa que tinha sido a realidade. Só que o Corinthians estava jogando para fazer um gol. Seria muito injusto se o Corinthians não fizesse nenhum gol no jogo. E aí em seguida levar o segundo gol, ainda no segundo tempo, já perto do fim do jogo. E aliás, um gol legal, que o Fagner dava condição para o Hurtado. No gol avaliado e analisado pelo VAR e confirmado pela arbitragem. E aí o Renato Augusto, uma jogada maravilhosa, numa tabela com o Juliano, acabou fazendo o gol, um golaço e recolocando o Corinthians no jogo. E como o jogo ficou muito parado, um jogo também competitivo, tivemos vários acréscimos. E nos acréscimos, depois de uma boa jogada, o Gustavo Mosquito, que entrou, acabou empatando o jogo em 2-2. Então dá para dizer que foi, pela circunstância do jogo, né, 2 pontos perdidos pelo Red Bull Bragantino e 1 ponto ganho pelo Corinthians. Porque o jogo estava 2-0 até os 41 do segundo tempo. E aí o Corinthians consegue o empate, né, em 11 minutos, em 10 minutos. Algo que parecia improvável mesmo que o Corinthians estivesse jogando muito bem, numa atuação muito boa perto do seu adversário. E a comemoração do Silvinho no gol de empate também, ela foi muito interessante porque ele merece, né? Sempre combatido, sempre criticado. Essa semana defendido pelo Juliano numa entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. O Silvinho merece um pouco de crédito. Vamos dar crédito a ele. Mais uma semana livre de trabalho e o Corinthians apresentou um futebol muito bom. E com os 4 reforços é outro time, evidentemente. E o treinador está acrescentando a qualidade, está fazendo jus à qualidade desses 4 reforços para a equipe do Corinthians. Não seria absurdo nenhum se o Corinthians virasse o jogo ou se ganhasse o jogo em Bragança Paulista. Então, parabéns ao Red Bull Bragantino e ao Corinthians, que fizeram um dos melhores jogos da Série A do Brasileiro. Acho que o Corinthians vai crescer e o Red Bull Bragantino é forte candidato ao título da Copa Sul-Americana num confronto 50-50 contra o Atlético Paranaense. E até lá, a final vai ser só no dia 20 de novembro, tem muita coisa pela frente, óbvio que a equipe de Bragança vai jogar a Série A a valer até lá, né? Vai jogar a Série A a valer até lá, até essa data de 20 de novembro. Situação de momento, Red Bull Bragantino, nesse momento que eu converso com vocês, 34 pontos, quinto colocado, 22 jogos, 8 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. Corinthians, sexto colocado, 34 pontos, 23 jogos, 8 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. Tem um jogo a mais do que o Red Bull Bragantino. Tem um detalhe interessante, os dois times empataram 10 vezes. Junto com Cuiabá e com Ceará, são os times que mais empataram no campeonato. O Cuiabá empatou 11 vezes e o Ceará 10 vezes. É muito empate. Quando você empata muito num campeonato tão parelho, obviamente você fica um pouquinho para trás em questão de títulos, né? Em questão de títulos. Até porque Libertadores da América vai até o G9. Então Corinthians e Red Bull Bragantino provavelmente estarão na Libertadores da América em 2022. Parabéns aos dois times, Cleiton, melhor jogador do Red Bull Bragantino, e Renato Augusto, melhor jogador da partida e o melhor jogador do Corinthians. Que a gente tenha mais jogos assim, com os dois times pensando para frente, olhando para frente, atacando, né, querendo gols, criando oportunidades e exigindo bastante das defesas adversárias. Canal Preto FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, sempre um prazer muito grande e até a próxima.